Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer uma recapitulação do conteúdo capitalismo com o objetivo de auxiliá-los, ajudá-los, nesse processo de recuperação paralela. O capitalismo é um sistema que molda o nosso espaço geográfico atualmente. A partir do desenvolvimento do capitalismo, nós temos mudanças importantes que estão sendo processadas no nosso espaço de vivência, no nosso espaço de morada. Por isso que nós estamos estudando esse sistema, porque desde 1991, quando ocorreu a queda do socialismo, nós temos apenas um sistema socioeconômico predominando no mundo, que é o sistema capitalista. E quais são as suas características? Como esse sistema se relaciona com o espaço geográfico, que é o que nós vamos estudar ao longo dessa videoaula. Então, o sistema capitalista ele é a grande mola de propulsão, de desenvolvimento, de modificação do espaço mundial. Né? É um sistema que tem como principais objetivos a busca pelo lucro. Tudo no capitalismo gira em torno do lucro, da perspectiva de lucro. Né? Atualmente, por exemplo, nós estamos na era das especulações. Né? As pessoas lucram a partir da arte de especular, investindo seu dinheiro na bolsa de valores, para ter uma rentabilidade maior desses recursos. E essa especulação depende de todo um cenário, político, econômico, enfim. É um sistema que busca o lucro, tá? E esse lucro ele foi buscado ao longo do tempo de diferentes maneiras, nós vamos estudar. A economia de mercado, o que é uma economia de mercado? É aquela que não é controlada diretamente pelo Estado, ela é controlada pelas pessoas, pelo mercado consumidor, através da lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura preconiza o quê? Quanto maior a oferta de um produto, menor vai ser a procura dele, o preço tende a cair. Se a procura for elevada e a oferta for pequena, esse preço tende a subir. Tá? Então, quem regula esses preços no dia a dia somos nós enquanto consumidores, e chamados então de mercado consumidor. A sociedade capitalista é desigual, é contraditória, então ela é dividida em classes sociais, A, B, C, D, E. São classes divididas porque existem espaços para cada classe social, existem produtos que cada classe consome. O sistema capitalista não é um sistema igualitário que promove essa igualdade. Ele se alimenta, retroalimenta da desigualdade. Há uma propriedade privada da terra, a terra não pertence ao Estado, os meios de produção não são dominados por ele, mas pela iniciativa privada, por pessoas, por particulares que detêm essa terra. Então, esse sistema, o sistema capitalista, é o sistema que molda atualmente o nosso espaço geográfico. É ele que gera as grandes transformações que nós temos. Quando a gente pensa hoje em informação, em comunicação, em transporte, nós estamos imaginando um espaço cada vez mais integrado, coeso. Essas transformações, elas são todas pensadas, articuladas a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, desde os primórdios até a fase atual que nós chegamos, que é a chamada fase do capitalismo informacional. Então, o espaço está sendo cada vez mais modelado a partir do acesso a essa tecnologia, a partir do desenvolvimento de novos conhecimentos e novas técnicas. O espaço vai se adequando, se ajustando e a sociedade também a essas mudanças. O capitalismo passou por diferentes fases. Uma das fases que nós vamos destacar é a fase comercial, que inicia ali no século XV, vai até o início do século XVIII. É a fase em que Portugal e Espanha tinham um grande poder, eram chamadas potências marítimas. Eu coloquei até uma imagem que representa bem esse período. Nesse período nós temos o lucro a partir das trocas comerciais, e essas trocas eram feitas a partir das grandes navegações oceânicas, que partiam de Portugal, da Espanha, de outros portos do mundo. Então o lucro estava na venda de mercadorias. Tudo que pudesse ser vendido, que gerasse lucro, interessava aos monarcas da época. Nesse sentido, a gente tinha um poder centralizador. Eram os monarcas que decidiam o que seria vendido, quando e como. Porque predominava o que a gente chama de quê? De absolutismo, enquanto sistema político vigente. Eram as coroas, os reis, rainhas, príncipes que financiavam as grandes navegações, as esquadras, que financiavam os comerciantes que iam além mar levando seus produtos, estabelecendo uma mundialização do capital. A gente pode dizer que foi na fase comercial que houve uma mundialização da comercialização de produtos. E essas grandes potências tiveram um papel importantíssimo dentro desse processo.
Nesse sentido, era necessário ter uma balança comercial favorável, né, para a obtenção de lucros. Deveria haver sempre um saldo. Era isso que predominava a doutrina da época, o mercantilismo. Toda grande potência, toda grande nação deve vender mais e comprar menos. Nesse processo foi instituído o que a gente chama de Divisão Internacional do Trabalho, onde as metrópoles da época, até então Portugal e Espanha, vendiam produtos manufaturados e levavam daqui matérias-primas, chamados gêneros tropicais, ao Brasil, a cana-de-açúcar, fumo, dentre outros. Tá? Então, na fase comercial, as trocas estavam centradas no comércio, né, nas trocas mercantis, o lucro era oriundo da troca de mercadorias. Isso levou a uma busca por colônias no mundo inteiro, por essas potências. O mercantilismo era a doutrina econômica da época, então essa doutrina pregava que o Estado forte era aquele que vendia muito, que tinha saldos na balança comercial, e eram os reis, rainhas, a nobreza que bancava, né, essas navegações. Eles tinham um domínio muito grande sobre um controle sobre toda a produção, o que seria produzido, como seria vendido, para onde seriam levadas essas mercadorias. No século XVIII, nós temos a inauguração da fase industrial do capitalismo, né? Essa fase ela já vem com muitas diferenças em relação à fase comercial. A primeira delas é que há uma instituição das máquinas. As máquinas passam a ditar o volume da produção, a quantidade de bens que seriam produzidos, né? E a intensidade. Então, o lucro aqui passa a estar centrado na produção, principalmente na exploração do trabalho. É aqui que surge o conceito chamado de mais-valia. Tá? Então, a mais-valia vai surgir com ideias de Karl Marx, onde ele diz que os trabalhadores geravam grande riqueza e não participavam dessa riqueza que geravam. Havia um lucro muito grande em cima da exploração do trabalho. Aquele trabalho que é gerado, aquela riqueza que é gerada, o trabalhador não participa. Então, ele sofre com um processo de mais-valia, de superexploração do trabalho. Então, o lucro vai estar na exploração do trabalhador, na velocidade com que as máquinas vão imprimir ao processo de produção. Quanto maior essa produção, maior a necessidade de busca de mercados consumidores. Isso levou à chamada corrida imperialista, né? Onde as potências, Inglaterra, Estados Unidos, França, né? Começaram a buscar, né, países para comprar os seus produtos. Isso foi um motivo gerador de problemas posteriores, né, que promoveram a eclosão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, pois algumas potências industriais não participaram dessa corrida imperialista. Mas, sem dúvida, a corrida imperialista gerou muitos lucros, vultosos lucros para essas potências. O liberalismo era a doutrina econômica, nós não tínhamos mais a nobreza como principal articuladora política. A burguesia ascende ao poder através da Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa na França. E a doutrina liberalista passa a pregar o quê? Que os mercados têm liberdade para investir. Que o empresário é que seria o responsável por produzir, pela quantidade de produção e pela venda também dos produtos. Não aceitariam mais a interferência da nobreza nesse processo, até porque a nobreza passa a ser figurativa com a realização dessas revoluções. Aí nós temos algumas mudanças também, como a lei de cercamento, que institui a propriedade privada, que expulsa camponeses das áreas rurais para as áreas urbanas, aumentando o exército de reserva de mão de obra, ou seja, aquela grande quantidade de pessoas que estariam dispostas para serem exploradas, porque foi tirado delas a terra, que era um dos únicos meios de produção que elas detinham. Então, na cidade, elas teriam que se sujeitar a qualquer tipo de salário ou trabalho. Por isso que nesse período aí na fase industrial chegou-se a trabalhar até 12 horas por dia, envolvendo inclusive a família, mulheres, crianças, dentro desse trabalho. A especialização do trabalho passou a existir, né? Nós temos até modelos que surgiram a partir disso, Taylorismo, Fordismo, né? Que fez com que os trabalhadores executassem atividades repetitivas com o objetivo de aumentar a quantidade de produtos fabricados, né? Maximizando os lucros dos grandes industriais. Na fase industrial nós temos um espaço que começa a se tornar complexo, a técnica começa a dominar, há o desenvolvimento de instrumentos, de máquinas que promovem uma alteração, né, grande do espaço. Londres é um exemplo disso. A cidade teve um boom de crescimento por conta da Revolução Industrial, surgindo muitas edificações e tendo seu espaço transformado de forma muito rápida a partir
da eclosão da Revolução Industrial e das técnicas que foram desenvolvidas a partir desse momento histórico da humanidade. A fase seguinte, depois do século XVIII, nós temos ali no final do século XIX e início do século XX, a instituição da fase financeira do capitalismo, que é também marcada pela formação de quê? De monopólios e oligopólios. Isso acontece porque as empresas crescem bastante, incham, e saem engolindo, né, eliminando as menores. Nós temos um exemplo clássico disso no nosso meio hoje. Nós estamos vivendo a era dos grandes atacadões que estão chegando nas capitais e nas cidades maiores do Piauí. Esses atacadões tendem a eliminar a concorrência dos outros supermercados, né, dominando esses segmentos, né. Via de regra, quando esses empresários dominam esses segmentos, os preços tendem a subir, porque falta essa concorrência. Então, monopólios é quando uma empresa domina um determinado ramo, ou oligopólios quando mais de uma empresa domina determinados ramos produtivos. Para essas empresas crescerem, há necessidade da relação dos bancos com elas. Os bancos passam a investir nas empresas, passam a financiar a produção com o objetivo de obter lucros, tá? Então, eles têm uma carta de clientes, têm dinheiro disponível, então eles passam a investir nas chamadas ações das empresas, que são papéis que as empresas vendem para receber recursos, né, externos, e aí com a produção elevada, parte desses recursos que foram aplicados se transformam em dividendos para os acionistas, ou seja, eles lucram com a lucratividade gerada pela empresa. Então, o grande capital passa a ser introduzido na atividade produtiva. Isso vai gerar toda a diferença, porque as empresas vão se agigantar, vão engolir as outras, vão eliminar a concorrência, e nós vamos ficar aí numa situação mais delicada do ponto de vista da concorrência, que é típica do sistema capitalista. Nós até colocamos aí uma imagem que representa bem a fase do capitalismo financeiro, que é de um grande empresário que representa o grande capital dominando todos os setores da vida econômica e social. Tá? Essa é uma das características da fase financeira. Nós passamos a ter a formação de monopólios e oligopólios e um domínio, um controle sobre quase toda a nossa vida, né? Econômica, financeira e social. Tudo passou a ser direcionado a partir dos interesses do capital. Há uma eliminação da concorrência, essa eliminação é nefasta. Nós temos aí na fase financeira a formação de trustes, que é quando uma empresa domina desde a matéria-prima até o produto final, uma fusão de empresas que promovem o domínio disso. Nós temos os cartéis, onde elas não se fundem, mas combinam preços, visando a eliminação da concorrência. Tá? E nós temos os conglomerados, que são empresas que crescem bastante e diversificam a sua produção para não perder a sua estabilidade. Na fase financeira, nós temos o keynesianismo como doutrina econômica, que surgiu após a crise de 1929, onde o Estado se tornou grande protetor, né, investidor para resolver o problema gerado pela Grande Depressão de 1930 nos Estados Unidos, na Europa, em boa parte do mundo. E num segundo momento, né, final dos anos 60 para o início dos anos 70, nós temos aí a instituição do neoliberalismo, que foi aplicado inicialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde se questionou as bases do keynesianismo, desse Estado forte, desse Estado superprotetor, do Estado de grande proteção social. Então, a partir desse aspecto, os empresários cobraram do Estado uma participação menor na questão social e direcionamento de recursos para o setor econômico. Isso levou a uma crise, por exemplo, na área social de investimentos sociais em alguns países do mundo, notadamente os países subdesenvolvidos. Mas essa é a tônica do capitalismo financeiro, né? O que os investimentos sejam direcionados para a economia, para a questão econômica e diminuídos nos setores, nos ramos sociais. Depois da fase financeira, nós temos a fase do capitalismo informacional, que é a fase que nós vivemos atualmente. Ela começou a ser gestada ali nos anos 80, na Europa, nos Estados Unidos, a partir do desenvolvimento da informática, da robótica, da biotecnologia, desses novos setores, né? Dessas novas tecnologias que foram gestadas a partir de investimentos pesados em ciência e tecnologia. E a gente lembra que Japão e Alemanha tiveram um papel importante nesse processo.
que ao invés de investir em armas durante a Guerra Fria, né, que era o período de emergência ainda da Guerra Fria, investiram em ciência, tecnologia, pesquisa e conseguiram avançar muito na produção dos bens, né? Tendo a fase informacional, tem poder quem tem conhecimento, tem poder quem tem informação. Então, os países que passam a ter poder nesse aspecto são os países que investem pesadamente em ciência e tecnologia, né? Notadamente em educação. Os espaços passam a se integrarem mais, são funcionais, são fluidos, né? Esses espaços têm que estarem conectados pela comunicação e por um sistema de transporte. Nesse aspecto, as mudanças são extremamente rápidas. Nessa fase atual do capitalismo, nós temos alterações muito drásticas no espaço que a gente percebe no cotidiano a partir dessa fluidez maior, né, no sistema de transporte, na nossa locomoção e também na questão da comunicação, né? Essa formação de um espaço integral culminou com o que a gente chama de globalização, que é um tema que nós vamos estudar no próximo capítulo, né? E esse espaço globalizado é nada mais nada menos que um espaço fruto da fase informacional, onde a comunicação, o conhecimento é transformado, né, em produtos, em mercadorias, e ele promove uma integração maior dos espaços, um aumento da riqueza, né, concentradas nas mãos de poucas pessoas e ou empresas. A doutrina econômica que nós temos vigente ainda é o neoliberalismo, né, que prega justamente o direcionamento dos investimentos, a canalização dos investimentos do Estado para a área econômica, né, com o objetivo de promover o crescimento econômico e a geração de empregos. Eu coloquei duas imagens que sintetizam bem essa fase do capitalismo. Na primeira, nós temos espaços integrados, conectados, pessoas conectadas a partir da comunicação, que é um componente importantíssimo dentro dessa fase. E nós temos aqui a imagem de uma pessoa que ela é mergulhada por propagandas, né, que a leva a consumir, né, que é também uma das características da fase informacional. Nós somos bombardeados constantemente por publicidade, propaganda e passamos a sermos consumidores. Consumidores além das nossas necessidades, né? Essa integração do espaço, essa dinâmica do desenvolvimento da comunicação e dos transportes promove essas rápidas mudanças que às vezes a gente nem consegue processá-las, né? E nos transforma em potenciais consumidores. Então, a fase formacional é aquela que quem tem conhecimento tem poder, né? Investe-se muito em novas tecnologias, porque essas tecnologias vão gerar pesquisa e essas pesquisas vão se transformar em produtos finais. Os países desenvolvidos passam a produzir bens avançados do ponto de vista tecnológico, que geram uma dependência nos países subdesenvolvidos. Os espaços são cada vez mais integrados porque a tecnologia é que vai estar promovendo as transformações nesses espaços. Tudo é pensado dentro do espaço, tudo é articulado. Os espaços são já feitos, concebidos, com o objetivo de dar uma maior fluidez, né? Seja nos deslocamentos, né? Dar uma maior fluidez na questão da integração entre as pessoas. O espaço é integrado, cada vez mais os países são interdependentes, conectados, e esse processo a gente chama de globalização, e há um direcionamento direto para as questões econômicas. Na fase informacional, nós temos grandes transformações espaciais que ocorrem de forma muito rápida e veloz dentro do espaço, né? Que geram uma certa dificuldade de compreensão, já que o espaço local não se explica por ele mesmo, ele é fruto da interligação que ele faz com diferentes escalas, seja ela regional, nacional ou internacional.